em nome do povo camarense, declaro aberta a presente sessão. Verificando a presença dos vereadores na Câmara Municipal, eu passo a palavra ao redator de atas para ler a ata da sessão anterior. Realizada em 15 de março de 2016. Aos 15 dias do mês de março de 2016, na sede da Câmara Municipal de Guamaré, plenário vereador Luiz Gonzaga do Carmo, com endereço na Rua Capitão Vicente Brito, Senhor, centro de Guamaré, Rio Grande do Norte, às 15 horas e 10 minutos. Reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Edinor de Albuquerque, Gustavo Henrique, Edson Siqueira, Eus Miranda, presidente, Diva Araújo, José de Negreiros, Miranda Junco e Josenildo Gomes. O presidente, invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamarense, declarou aberto os trabalhos. Verificando o número legal do Código dos Vereadores, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o redator de atas para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em fase de expediente, o redator procedeu com a leitura e aprovação da ata da sessão realizada no dia 8 de março de 2016. A mesma foi aprovada sem restrições. Concluída com a leitura da ata, procedeu com a leitura do expediente do dia, que constou do seguinte: Projeto de Lei número 049/2016, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei número 050/2016, autoria Vereador Edinor de Albuquerque. Requerimento número 028/2016, autoria Vereador Edinor de Albuquerque. Requerimento 029/2016, autoria vereadora Elisete de Negreiros. Nos registros, ocupou-se inicialmente a tribuna o vereador Gustavo Henrique, que iniciou seu discurso fazendo seus cumprimentos do praxe. Disse justificar esse período que esteve ausente da casa, diga-se de passagem, já justificado pelo presidente. Na sessão passada, o edil lembrou que se manteve em silêncio, haja vista ser um dia especial, o Dia Internacional da Mulher, e a protagonista era a vereadora Diva, que com muita competência representou muito bem o Poder Legislativo, fazendo um discurso aqui na tribuna e homenageando as mulheres aqui presentes com a rosa. O edil disse abordar um tema que é recorrente nesta casa, que trata da execução orçamentária. Continuou nesses termos: ano após ano, a gente aprova orçamentos onde há previsão para uma série de ações governamentais da maior importância, e nem sempre essas ações são realizadas, e de certo modo, essa execução orçamentária, por vezes equivocada, é de responsabilidade do Poder Legislativo, porque compete a nós fiscalizarmos. Gostaria de dar vazão a uma situação que ocorre no distrito de Baixa do Meio. Nós temos uma ação governamental lá que trata da reforma das praças que ficam à margem da BR. São 3 praças que estão sendo reformadas, além de uma que está sendo construída. Mas a reforma dessas 3 praças tem causado muitos questionamentos, porque toda obra é importante, mas nem toda é prioritária. O edil ainda disse achar que na hora de aplicarmos os recursos públicos, deve-se nortear pelo princípio da eficiência do que mais se necessita. Qual o clamor da sociedade? Enfatizou que tem sido duramente questionado, porque a poucos metros de uma das praças que está sendo reformada, tem uma rua que abriga centenas de casas, onde moram milhares de pessoas. A Rua Nicolau Gomes, entrando em Baixa do Meio, é a primeira rua à esquerda. Ressaltou que a pavimentação dessa rua é horrível, quase intrafegável, e que as pessoas reclamam daquela situação. Disse ver o governo empregar mais de R$300 mil para reformar umas praças que, segundo a população, estavam em bom estado, em detrimento de uma série de pessoas que trafegam todos os dias por uma rua esburacada. Enfatizou: é nosso dever cobrar eficiência na hora de se gastar o dinheiro público. Lembrou que uma outra situação de cobrança que também tem sido recorrente em Baixa do Meio é que não se tem um trator para cortar 1
metro de terra, e que a desculpa que se escuta aqui é o fantasma da licitação. Disse achar complicado repassar isso à sociedade e lembrou que a licitação não ocorre em tempo hábil para atender as principais reivindicações da sociedade, mas, por outro lado, ocorre de forma muito rápida para ser aplicada numa coisa que a população não está reivindicando. Disse que o Poder Legislativo tem a obrigação de reivindicar uma aplicação orçamentária mais eficiente e que possa atender a sociedade. Gustavo Henrique ainda citou que existem outros exemplos gritantes acerca de uma execução orçamentária equivocada. A reforma do cemitério de Baixa do Meio, que segundo ele gerou discussões, porque ficou bonito na frente, mas não cabe mais do que não tem como sepultar os mortos, e aí o governo comete o mesmo equívoco em Guamaré. As pessoas estão perguntando por que estão elevando os muros do cemitério. Será se é porque está havendo rebelião dos mortos? Disse achar uma situação que não tem lógica, pois quando as pessoas vão sepultar seus entes queridos, fazem malabarismo para chegar à sepultura. Isso porque não tem mais espaço. Questiona. A ação do governo apresentada é mudar a estética do cemitério? Onde está a eficiência dessa obra? Diz que fica aqui esse registro acerca dessa situação, porque tem sido cobrado muito. Lembrou que quando vai se realizar uma obra, pregamos muito aqui o orçamento participativo. Orçamento participativo nada mais é do que perguntar à sociedade o que é mais importante para a sua localidade, o que é mais importante para ser executado nesse momento. Exemplificou. Para o pessoal de Lagoa Seca, o que era mais importante? Reformar as praças de Baixa do Meio ou melhorar a estrada que liga Reno e João Pedro Filho ao distrito de Lagoa Seca? Disse ser um anseio de décadas, do anseio das pessoas trafegarem uma estrada melhor, mais segura. O vereador ainda questionou porque não se consulta as pessoas da localidade do Morro do Judas, do Quilombo, que andando por ali, parece que essas comunidades não estão na circunscrição do município. Minha parte, o vereador Miranda Júnior disse que iria iniciar seu discurso pelo final do discurso do vereador Gustavo, quando mesmo se referia ao orçamento participativo. O edil prosseguiu da seguinte forma: infelizmente temos uma ilusão de participação orçamentária da população, porque o orçamento participativo, conceitualmente, deve ser formado nas ruas, nas comunidades e posteriormente vir a ser confeccionado e trazido ao legislativo para uma discussão. O que ocorre é que a matéria chega aqui pronta e aqui é feita uma audiência pública para discutir a matéria e simplesmente externar na sociedade o que vamos fazer, dando às poucas pessoas que participam da audiência pública a possibilidade de dizer o que querem modificar ou não. Que de fato é muito constrangedor, porque quem está sentado nessas cadeiras observa que todos que estão aqui confeccionaram e alguém sozinho vem dizer que está errado. Quem não tem participação política se sente constrangido em tentar empurrar o dedo e apontar o que ele acha que deve ser mais essencial do que aquilo que está anotado no papel. Diz que o tom de reivindicação do vereador Gustavo é daquele que diz: tudo posso, porque Guamaré é pobre, mas nem tudo convém, pelo menos neste momento. Se referindo à rua Nicolau, em Baixa do Meio, o edil disse que ela não é tratada de hoje. Ressaltou: nós temos presente a esta reunião o ex-vereador Rosendo, que ouvi muito trazer solicitações sobre esta rua. Aliás, quando se deu a urbanização, acho que não passou 2, 3 meses, havia reivindicação aqui que o calçamento estava esburacado. E anos após anos encontramos a mesma situação. Precisamos saber um pouco prioridade e as prioridades que o amigo fez em detrimento de reformas de praças que a própria população está fazendo críticas. Ainda enfatizou: se há uma previsão de construção de cemitérios, que se divulgue, que se garanta e que primeiro faça ele, para depois deixar bonitos os que têm.
vereador Gustavo disse que, para concluir, ainda falando das necessidades prioritárias e voltando para o distrito de Baixa do Meio, lembrou que o distrito seria parte das comunidades rurais ou de pessoas com aptidão para viver no campo de nosso município. Lembrou que a gente vem enfrentando uma seca de vários anos e as pessoas clamam por um poço tubular. Aquele que tem um poço clama pelo conceito de uma bomba. E em Baixa do Meio existem pessoas que chegam com uma demanda de uma bomba que não está funcionando. E sabe quando eles recebem a resposta? Após 4, 5 ou 6 meses. Diz que quando critica a execução sanitária, está querendo chamar a atenção para isso. Não havendo mais oradores inscritos para se pronunciar na tribuna, o presidente encaminhou os dois projetos de lei para as comissões e passou para a ordem do dia. De início, leu o requerimento número 028/2016, requer ao excelentíssimo senhor prefeito que discipline 2 locais, um em Baixa do Meio e outro nas proximidades de Comaré, para atender aos cidadãos que fazem uso recreativo do som automotivo. Autoria vereador Edinor de Albuquerque. Com a palavra, o vereador Edinor disse que esse requerimento traz uma preocupação que tem tido e presenciado ao longo dos últimos meses. Lembrou que vários jovens do município de Guamaré têm dedicado sua vida a estimular o som recreativo. E sem Guamaré dispor de um lugar adequado, tem gerado uma insegurança para as pessoas, muitas vezes entrando em conflito com o direito ao silêncio, que é proveniente a todos os cidadãos de Guamaré. O edil enfatiza que esse requerimento é um anseio da população, dos jovens, mas também um anseio das pessoas que se sentem incomodadas de alguma forma. Com a palavra, a vereadora Lisete parabenizou o vereador pela iniciativa do requerimento, onde muito bem se expressou. Disse que existiam algumas pessoas que se incomodam com o tipo de som que esses jovens gostam, mas é um direito que eles têm. Reforçou: estamos aqui para corrermos atrás junto com eles. A vereadora disse ao vereador de novo que ele tinha o seu apoio, assim como também disse a Fernando que ele tinha o seu apoio, porque quando eles precisarem ouvir os sons deles, precisa ter um lugar adequado, sem ser preciso incomodar a população. O vereador José Lino Gomes parabenizou o requerimento do vereador Edinor e disse que acompanha a trajetória do Fernando a essa técnica de gostar de som. E acompanha também diversos amigos que montaram som por esporte e hoje chegaram a estar desmontando ou não poder mais usar dentro de nossa cidade. Afirmou o vereador Edinor que desde já poderia contar com seu voto. Com a palavra, o vereador Gustavo Henrique registrou a presença do ex-vereador Rosendo e parabenizou a iniciativa do seu colega Edinor e destacou principalmente a atitude dos representantes que curtem o som automotivo. Lembrou que quem não tem intenção de cumprir a lei, as coisas direito, jamais faria uma campanha e procuraria a Casa das Leis do município que mora. O edil enfatizou que, em nome de Fernando, parabeniza todas as pessoas que, direta ou indiretamente, participam desse movimento de som automotivo. Disse achar que eles estão no caminho certo, pois estão procurando um poder competente para lidar com essa situação. Enfatizou que todos estão sensíveis a isso e vão trabalhar de forma bem objetiva para que se possa estabelecer esses locais adequados, acima de tudo com infraestrutura, para que eles possam realizar os seus encontros. Com a palavra e fazendo seus cumprimentos de praxe, o vereador Edinho registrou a presença do ex-vereador Rosendo Ferreira. O Edinho parabenizou o vereador Edinho pela iniciativa desse requerimento, também parabenizou seu amigo Fernando, presidente da SAI. Reforçou que é importante que exista este espaço, tanto aqui como em Baixa do Meio, porque tem visto que tiveram que alugar locais, ou cedido por Gustavo ou alguém da família, para que pudessem realizar seus eventos. Lembrou que já passaram tantos requerimentos nesta casa, em gestões passadas, e muitos requerimentos ficaram para trás. O edil enfatizou que não vive de ilusão, como também ninguém deve viver, a esperar uma coisa que possa acontecer hoje ou daqui a 10 ou a 15 anos. Disse que os jovens necessitam desse espaço
e tenho certeza que o prefeito se sensibilizará com isso. Disse deixa claro que vai cobrar do vereador Ednor este requerimento em nome da SAD, para que ele, como vereador desta casa, representante do povo de Guamaré, esse requerimento seja atendido de imediato. Com a palavra, a vereadora Tiva Araújo saudou o ex-vereador Rosendo, presente nesta sessão. Parabenizou o vereador Ednor por este requerimento. Lembrou que seu cunhado, que também é louco por som, e o mesmo por mensagem lembrou-a do requerimento, pedindo-a que votasse a favor do mesmo. Disse que estava aqui votando a favor e que o prefeito faça isso. Ressaltou que votaria com certeza nesse requerimento. Com a palavra, o vereador Miranda Júnior parabenizou a atitude ordeira de todos que representam esse grupo de pessoas que gostam de som recreativo. Envia aqui solicitar um ambiente adequado para não atrapalhar a vida das pessoas e para ter mais conforto ao se divertir. Ressaltou que, como jovem, gosta de um som na sua recreação. Disse que, como político, usando a responsabilidade enquanto parlamentar, assegura a todos que é favorável a essa matéria. Não havendo mais quem quisesse discutir o requerimento 028, o presidente colocou em votação. Requerimento aprovado por 8 votos. Dando continuidade, o presidente leu o requerimento 029/2016, que solicita da Secretaria Municipal de Assistência Social informações de quais políticas públicas sociais são implantadas para a proteção e assistência à mulher. Autora, vereadora Elisete de Negreiros. Com a palavra, a vereadora Elisete diz que esse requerimento foi colocado mediante o mês da mulher, mês de março. Disse saber que existem inúmeras ações direcionadas à população de Guamaré, mas gostaria de saber quais ações que são destinadas à mulher, para que ela, como mulher, que representa as mulheres desta casa, juntamente com a vereadora Diva, possam ver o que o município oferece à mulher. E possam também requerer novas ações que venham melhorar a situação da mulher dentro do nosso município. Não havendo mais que quisesse discutir o requerimento da vereadora Elisete, o presidente pôs em votação. Requerimento aprovado por 8 votos. Não havendo nada mais a tratar na ordem do dia, o presidente passou para as comunicações parlamentares. Com a palavra, o vereador Ednor lembrou que na semana passada usou a tribuna e que havia falado da questão das mulheres. Conclamou com seus colegas vereadores para que juntos marcassem de forma definitiva os seus mandatos. Pegassem suas legislaturas de 2013 a 2016 e marcassem seus nomes na história dos vereadores que passaram nesta casa. Informou que foi mal interpretado ou então plantaram a semente da discórdia em seu discurso. Disse que criticaram uma forma em que o mesmo vinha fazendo política ultimamente. Continuou nesses termos: eu só disputei uma eleição e ganhei para vereador, senão eu não estava nessa cadeira. A outra coisa que me criticam, que me criticaram ao longo do tempo, porque Ednor deixou de fazer. Agora começaram a plantar que Ednor não vai ser candidato. Há muito tempo eu venho enfrentando isso, principalmente em janeiro, quando eu fico todos os dias de janeiro na festa de São Sebastião em Baixa do Meio. Quando termina a festa, diz que Ednor não vai poder sair candidato. Não diz diretamente, mas indiretamente. Pensei em usar o meu direito de resposta. Pensei em usar a tribuna, mas isso é tão pífio, tão pequeno, que eu resolvi usar só os 6 minutos. Para desespero de quem tem medo de me enfrentar nas eleições, eu vou sair candidato a vereador em 2016. Se quiserem ganhar de mim, vão ter que ganhar no voto, não no jogo sujo. Outra coisa, fazer briga minha com A ou com B, eu não tenho interesse. Não vim para esta casa para brigar com ninguém. Eu vim aqui para construir de forma definitiva o meu nome na cidade de Guamaré. E é isso que eu vou preservar. E cada vez que minha honra for atingida, direto ou indiretamente, eu vou brigar como sempre briguei, de cabeça erguida. Porque hoje os meus eleitores cresceram, mas na verdade não estou defendendo só os votos que eu tive. Estou defendendo a honra de cada um que
que tem orgulho de dizer que volta e continua votando em Edinô. Pela ordem, o vereador Miranda Júnior disse que não gostaria de ser mal interpretado, mas já havia tratado desse assunto aqui várias vezes, e antes que qualquer outro colega se manifestasse, ele não tem medo de expor sua opinião. Continuou nesses termos: colega Edinô, o amigo de prerrogativas de utilizar a tribuna, falar o que quiser, mas eu gostaria de tratar com todos vocês de um assunto que acho de grande importância. Caminhamos 3 anos até o dia de hoje. Houve discursos políticos aqui, mas não deixemos que a proximidade da eleição nos faça perder o foco. Aqui é um ambiente legislativo, administrativo. Vamos gastar o nosso tempo para falar do que a cidade precisa, dos anseios populares. Se formos, deste momento em diante, utilizando as prerrogativas que tem no Legislativo para dar respostas, mandar recado, incitar disputa, acho que vamos perder o foco e evitar de construirmos algo para a sociedade. Não uma crítica, é apenas um comentário. Com a palavra, a vereadora Lisete disse discordar com seu nobre colega vereador Miranda Júnior. Enfatizou que esses 6 minutos que vos é permitido, cada um usa da forma que convier. Se você quiser trazer reivindicação da população, você traz. Se você tem alguma coisa para discordar de algum dito que foi dito lá fora, você usa da mesma forma. A vereadora continuou: como nós estamos em um ano eleitoral, nós não podemos deter as picuinhas, porque senão nós vamos ficar para trás só prestando atenção no que o povo está dizendo. Porque esse ano vai sair inúmeras fofocas de A, de B e de C. Então, eu acho que a gente tem que filtrar as coisas melhor. A vereadora Lisete ainda disse que, como já tinha feito nas redes sociais, queria pedir desculpa novamente por não ter podido estar presente no Dia Internacional da Mulher, mas soube que a vereadora Diva Araújo representou muito bem esse dia. Antes de passar a palavra para o vereador Gustavo, o presidente parabenizou a vereadora Lisete e pediu uma salva de palmas para o belíssimo discurso que a vereadora Diva fez em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Com a palavra, o vereador Gustavo disse que, com todo respeito à vereadora Lisete e ao vereador Edinô, associa-se ao colega Miranda Júnior. O edil prosseguiu nesses termos: eu entendi a mensagem de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência introduziu sua fala dizendo que reconhecia a prerrogativa do vereador em falar daquilo que bem entendesse. Todavia, utilizasse disso para proteger a si próprio ou dirimir uma dúvida que envolve a si próprio, talvez fosse muito mais proveitoso ater-se à coletividade e aos anseios da sociedade. É uma crítica salutar. Ainda comunicou que havia deixado o partido pelo qual estava exercendo o seu mandato, o PROS, e impressou de solidariedade. Informou que essa mudança de partido não altera o seu comportamento aqui e que não recebeu nenhuma imposição por causa disso, para agir desta ou daquela forma. Enfatizou: deixei muito claro, ao discutir com o diretório estadual, que esse tradicionalismo, essa forma de fazer política, onde a oposição critica até o maior bem que o governo faz para o povo, ou a situação apoia até a maior ruindade que o cabra faz para a sociedade. Eu não apoio essa forma de fazer política e deixei muito claro: eu nem sou situação, nem sou oposição. Eu sou do lado do povo. Então, vir aqui e aplaudir uma ação governamental benéfica ao povo, faço isso sem nenhum constrangimento, mesmo que me taxe de oposição. O que eu quero deixar claro aqui é que, apesar da mudança de partido, eu continuo com a mesma conduta, defendendo a sociedade e associando-me a Vossas Excelências, sempre que achar que é correto e discordando da mesma forma, sem nenhum constrangimento. Não havendo mais que quisesse fazer uso das comunicações parlamentares, o presidente, antes de encerrar a sessão, disse que tem uma infeliz notícia, pois ontem à noite faleceu um professor que lecionava aqui no município, um rapaz de 27 anos, professor Iranilson Pereira de Melo. O presidente disse que gostaria de trazer a esta casa essa moção de pesar sobre o acidente trágico que aconteceu ontem, e também falar do outro rapaz,
um aluno que vinha com ele na moto. Filho de baixa do meio, que também está nas mãos de Deus, por estar em coma. O presidente agradeceu a presença de todos, do ex-vereador Rosendo, a Guarda Municipal, a imprensa local e toda a população em geral. Nada mais a menos a tratar, o presidente deu como encerrada a citada sessão, antes marcando uma nova para o dia 22 de março do ano em curso, às 3 horas. O mesmo determinou a mim, o Isley de Queiroz Freire, relator de atas, que eu redigisse a presente ata, o que foi atendido de imediato e recolhida as assinaturas dos vereadores presentes. Expediente do livro. Projeto de lei número 051/2016 institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Economia Solidária. Autoria, Poder Executivo. Projeto de lei número 052/2016 dispõe sobre a emenda à Lei 625/2015, que rege o Conselho Municipal de Política da Administração e Remuneração do Pessoal e da outras providências. Autoria, Poder Executivo. Projeto de Resolução Legislativa número 026/2016 dispõe sobre o estudo para regularização fundiária e da outras providências. Autoria, vereador Eusebio Miranda da Fonseca. Requerimento número 030/2016 requer ao chefe do Executivo Municipal a realização de audiência pública referente ao sistema de abastecimento de água vigente e, em especial, o que está para ser implantado. Autoria, vereadora Maria Elisete de Negreiros. Requerimento número 031/2016 requer que seja inserido na ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Marlúcia Baixo Damasceno. Requer ainda que dessa moção se dê ciência à família enlutada. Autoria, vereadora Maria Elisete de Negreiros. Requerimento número 032/2016 requer que seja inserido na ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Maria Valdiva Marinho. Requer ainda que dessa moção se dê ciência à família enlutada. Autoria, vereadora Maria Elisete de Negreiros. Após a leitura do expediente, verificando que há 2 vereadores a fazer uso da tribuna, pela ordem de inscrição, a palavra está facultada ao vereador Edson Siqueira, mais conhecido como Edinho Moacir. A palavra está facultada por 10 minutos, tempo regimental. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, assessores de visita desta casa, assessores presentes, dos gabinetes, e senhor presidente, caros colegas vereadores, venho aqui a esta tribuna hoje a dar um esclarecimento à população, primeiramente, quem a gente deve dar nossos esclarecimentos como político e como pessoas deste município. Houve alguns acontecimentos agora, esse mês, diante de uma janela que abriu para que alguns políticos mudassem de partido ou que procurassem suas opções, o melhor para si próprio e para o grupo também. E eu tenho sido questionado por ter tomado uma posição, já que eu, em 2004, fui candidato pelo PTN, tendo nas urnas de Guamaré e Baixada do Meio 279 votos, o vereador, o 9º colocado de 9 vereadores desta casa, de um governo, e fazia parte de assessor na Secretaria de Obras. E Deus me deu a minha eleição, o 9º colocado. Em 2008, fui novamente candidato pelo PTN
partido que eu tenho muita admiração e respeito, partido que sempre, até hoje posso dizer, foi um partido que me deu muita sorte. Cheguei, tive 333 votos neste município, o quarto colocado, mas por um coeficiente fiquei fora das vagas, mas não me senti perdedor, porque perdedor é aquele que perde depois das vagas que são existentes. E eu cheguei a quarto colocado, e por problemas políticos, aonde eu saí candidato, já que eu não fiz o coeficiente, mas isso eu vou tratar esse assunto mais para frente, o porquê que eu voltei para esta casa. E agora em 2012, também pelo PTN, foram 3 mandatos, tive 639 votos, dobrando 2 votações em uma só. Isso mostra o meu trabalho e respeito que eu tenho por este povo e povo Guamaré. Não é política comprada e nem comprando a dignidade nem o caráter de ninguém para votar em ninguém, não assim. E essa posição que eu tomei de hoje foi me coligar. Hoje eu sou vereador do PV, Partido da Vitória. Muitos chamam Partido Verde, mas eu prefiro chamar o Partido da Vitória. E vai ser o Partido da Vitória. E estão sendo criticados por algumas pessoas, eu acho que ignorantes, ou mais, assim, no ditado popular, alguns babão ligados ao grupo do prefeito. Hoje, eu tenho minhas decisões próprias. Sempre estive, sempre pautado em uma palavra e um compromisso que foi dado em 2007, quando se estava se construindo um projeto para Guamaré. Projeto esse, junto ao ex-prefeito Alicélio, junto ao prefeito Hélio, o vereador Damião, o ex-prefeito Lula. Quando ninguém acreditava nesse projeto, eu acreditei, como acredito até hoje. E eu mudar de partido, porque fui convidado a ir para o PR, onde hoje o vereador Eudes faz parte do PR, que era PTN. O vereador Damião era PTN, hoje é PR. Hoje o partido está aí, hoje o PTN, a maioria dos aliados do PTN passou a ser PR. Parabéns para Damião. Tenho que aceitar a sua decisão e respeitar, porque nós vivemos num país democrático. Parabéns para o vereador Eudes. Mas eu preciso também ser respeitado. Eu vivo num país de democracia. Eu fui para o PV, não em tudo, como alguém está comentando aí, em possível candidatura diferente do que hoje eu estou trabalhando, que é a minha reeleição para vereador nesta casa. Não disse a ninguém que estava indo para o PV, que hoje o presidente do PV é minha esposa, já que eu ia mudar de partido e minha esposa é presidente de um partido, certamente eu tinha que ir com um presidente que eu tenho uma grande amizade, uma grande afinidade, é com quem eu durmo e acordo de manhã. É com quem eu converso meus problemas e ela conversa os problemas dela. Mas no intuito de coligar, porque existe hoje que você pode coligar. Fui para um partido para somar. O intuito é somar com o governo.
Hoje o senhor é presidente do PT, né, Miranda? Mas o senhor faz parte do PT hoje. O vereador hoje está no PT. Parabéns para o senhor. E eu tive essa escolha. Me sentei com minha família, procurei primeiramente, pedi a Deus primeiramente sabedoria, para que eu me sentisse bem para onde eu fosse. E conversei com minha família, com alguns militantes amigos que convivem comigo, que caminham comigo até hoje. E foi citado, foi plausível a ida de Abel de Moacir Calqueiro. Eu acredito que não muda nada. Hoje eu atendi no meu gabinete 3 aliados meus, e a pergunta era essa: você é do governo? Não. Apenas cumprir a democracia. Apenas fazendo valer a democracia do nosso país. Até o momento, não. E que eu saiba, eu não fui para o PV para abrir do governo. Eu fui para o PV para somar para o governo, porque até mesmo na eleição de 2012 o PV fez parte da coligação do PMDB. Então o PV nunca deixou de ser governo. Mas o importante é que a gente seja tratado de igual para igual. Voltando um pouco ao passado, porque o passado ele não persegue, e é importante que você, tanto que seja bom que seja ruim, é preciso que o passado seja aquilo. Quando em 2008 eu perdi a eleição, quero aqui agradecer o ex-prefeito Alicério e ao prefeito Hélio atual, hoje o prefeito atual, quando sua esposa foi designada secretária do município, eu voltei para esta casa como suplente, mas sempre nesta casa continuo com a mesma conduta de sempre, defendendo o governo, defendendo o povo de Guamaré, muitas vezes não interpretado por alguns dos meus colegas pelas minhas opiniões, porque quando se está certo, está certo. Quando se está errado, está errado. Mas o que me deixa triste, eu participei do encerramento da festa da Lagoa Doce e eu fiquei triste. Não vou citar nome, é até antiético. E eu tenho uma coisa que meu pai, minha mãe, meus avós me ensinou, é que quando a gente vai numa igreja e lá a gente está, por mais raiva que você tem de alguém inimigo, eu não tenho inimigo, eu não tenho raiva de ninguém, graças a Deus, porque minha raiva naquele momento passou, não tenho mais raiva. Quando nós temos esse problema, de você guardar mágoa, eu não guardo mágoa. E, vereadores, eu fui tratado com diferença. E eu me senti mal. Por isso que eu estou aqui hoje, com esse discurso triste, por ser tratado com diferença. De pessoas que eu acho que existe uma consideração e uma amizade, mas que muitas vezes a gente deixa as nossas amizades e o nosso carinho por alguém pela política, pelo voto. Isso não deve existir, porque a política é passageira, tudo nesse mundo é passageiro. O que prevalece é a palavra do Senhor, mas o resto tudo é passageiro no Senhor. E eu me senti mal. Eu ia participar da festa, não participei, cheguei minha esposa vir para casa, porque é importante você pensar, analisar, conversar com quem você deve conversar. Mas era preciso que isso tivesse acontecido, porque às vezes muitas vezes você joga todas as fichas que você tem e muitas vezes você passa a ser criticado e decepcionado. Mas eu não fui criticado, eu estou bem decepcionado, porque coisas pequenas não me atingem. Vereador Edson, desculpa interromper seu discurso, mas eu queria que o senhor concluísse, porque já está se aproximando o tempo.
E tem outro orador a fazer o tribuna? Tudo bem, vou concluir aqui, já que tem outro orador. Só gostaria de pedir uma parte para mim. O tempo está terminando, mas eu vou dar a parte do vereador. Boa parte. Apenas para lhe dar os parabéns, porque de fato no ambiente político existe uma dificuldade em conseguir externar aquela vontade que temos em nosso íntimo. O colega, pelo que todos nós percebemos, pode cumprir um ciclo, né, na sua vida pública. E hoje começa um novo ciclo em sua carreira, da sua militância, da sua publicidade em relação à sociedade. Eu queria dizer o que eu posso lhe desejar, acredito que seja também o desejo dos demais colegas. Boa sorte, que a sociedade possa observar com carinho essa sua alternância de partido. E força, colega. Força, porque o ambiente não é fácil, mas a gente é forte. Obrigado, vereador. É importante porque o mais importante é que nesse meu que eu mudei de partido, se eu tivesse mais 30 minutos eu ia postar as mensagens que eu recebi de apoio da população, dos meus amigos. Por que eu tomei essa decisão? Tomei a decisão que eu sempre vejo, achei um meio mais fácil de conduzir um trabalho político, já que minha esposa é presidente, e também mais um partido para somar com o grupo. Se tem alguém que está criticando ou que está comentando que este vereador do governo, não sei o governo deste vereador, porque até o momento não tive nenhuma comunicação, nem muito menos algum pronunciamento do prefeito diante do meu posicionamento político. O tempo é tão curto, 10 minutos, 14 minutos. Eu agradeço o presidente por ter paciência mas eu tenho muitas coisas, muitas para ser revelado, para ser dito, de alguns comentários que foi feito sobre o meu nome. Mas fica para outra oportunidade, porque quando há tempo, há esperança. Mas quero deixar claro, a vereadora Bíblia também mudou de partido. Quero parabenizar a senhora por ter mudado de partido também, porque também foi buscar algo, como vereadora que foi, já que o presidente do seu partido é seu esposo também. Acredito que é outro partido que veio a somar com o grupo do governo. Mas é preciso, vereadora Bíblia, eu tive 639 votos, a senhora teve 450. Juntando, acho que dá 1.100 votos. Só nós dois. Só nós dois. 1.100 votos neste município. O povo acreditou. E acredito que o povo ainda acredita. Mas eu vou deixar o restante do discurso e outro pronunciamento, certamente vou fazer nessa casa. E quero te agradecer o presidente por ter maturado esses 15 minutos, já que eu só tenho direito a 10. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Dudu e Albuquerque, para usar a tribuna, tempo regimental, 10 minutos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa do Povo. E inicialmente saudar o presidente desta casa, saudar todos os vereadores por esse dia tão importante, um dia em que o vereador Edinho vem prestar contas dos seus motivos que levaram, na verdade, a ter que mudar de partido. Eu fiquei tão emocionado com a sua vontade de falar mais, e por pouco eu também não passei o meu tempo com a Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência estava indo muito bem, falando de todos os seus motivos. Ao final só não consegui entender a junção dos seus votos com os votos da vereadora Bíblia.
mas você vai ter com certeza a oportunidade desta casa de também falar sobre isso. Mas hoje eu vim a esta casa, vim a esta tribuna, para falar da dificuldade que é ser oposição no município de Guamaré. Muitas cidades a oposição deita e rola, porque na verdade o município não tem as condições financeiras de fazer. E aí você passa 1 ano, 2 anos reclamando a mesma obra e o município não tem condição de fazer. Em Guamaré, graças a Deus, foi abençoada por Deus, nós temos condições diferentes. Quando se falava só a questão dos royalties de petróleo, veio para cá a distribuição de combustível e aí a nossa arrecadação passou a ser mais diferente de quem se falava só em royalties de petróleo. Passamos a ser a cidade que mais arrecada ICMS, com exceção da capital do estado do Rio Grande do Norte. Isso torna Guamaré diferente de todas as cidades, onde a população, na verdade, clama, reclama e quer decisões rápidas. E eu lembro aqui da questão de 2013. 2013, muitas vezes, Miranda Júnior e Gustavo falavam da iluminação pública de Guamaré. Por várias sessões aqui, foi pauta do dia. Hoje, a iluminação pública de Guamaré é modelo para todas as cidades. Existe até um 0800 para quando o poste, a luz do poste não estiver acendendo, você possa reclamar nesse 0800 e ser atendido. E tenho andado em várias localidades do município e vejo como a iluminação pública de Guamaré está a contento, está atendendo bem as pessoas desse município. Em 2014, chegamos a fazer inclusive audiência pública para tratar aqui da estação de tratamento de esgoto, que na verdade o governo nunca escondeu, que era uma vergonha para o povo de Guamaré. Mas o governo resolveu encarar e também resolver. Os primeiros equipamentos da estação de tratamento de esgotos já estão em Guamaré e num período muito próximo nós vamos ter resolvido esse problema de forma definitiva. O ano passado, o que mais veio em pauta foi a questão da água. Faltava água lá na Armando Ribeiro Gonçalves, não chegava a Macau, não chegava a Guamaré e o povo estava passando sede sim. E aí tinha que ter uma decisão de governo. E a decisão de governo foi tomada para dessalinizar a água e também é uma realidade em Guamaré. No próximo dia 29, já havia aqui um pedido de audiência pública para apresentar para a população de Guamaré um novo sistema de água para que possa ser discutido e que as pessoas tenham conhecimento de como vai ser dessalinizar a água e não depender mais da água que teria que vir lá da Armando Ribeiro. Quando faltava água lá em Piancó, na Paraíba, a água não chegava na Armando Ribeiro, consequentemente Guamaré ia ser, ao longo do tempo, dependente desta questão. De forma definitiva, Guamaré é a única cidade, talvez do Nordeste, para resolver a questão da água. E é isso que eu falo, que isso é ter recursos definitivos. Isso é fazer com que a oposição tenha dificuldade de ser oposição. Por quê? Porque quando ele reclama, o governo dá resposta, porque tem condições de dar resposta. Graças a Deus, eu estou na situação. Tenho muito orgulho de ser PMDB, de ser do partido do governo e de estar à frente de muitas decisões que são tomadas a favor do governo. Na última terça-feira, Gustavo falou uma frase aqui e ele dizia o seguinte: toda obra é importante, mas nem toda obra é prioritária. Ele falou de algumas coisas. Ele falou da questão do muro do cemitério e alguns até disseram que era para evitar a rebelião dos mortos no cemitério. E aí, eu pedi um eleitor de frente ao cemitério que a areia batia, o vento batia na areia e jogava na casa dele. Para ele, talvez aquela obra seja uma obra importante. Talvez para quem morava lá bem distante, a obra não fosse importante. Mas para quem mora de frente ao cemitério, que convivia diariamente com o vento batendo na areia e levando para dentro da casa dele,
não pode dizer que aquela obra não era prioritária. Além disso, o vereador Gustavo falou da rua Nicolau Gomes, falou dos buracos. E é verdade. Eu, inclusive, já assinei o requerimento nesta casa, que foi votado pelos senhores vereadores, pedindo a recuperação lá da rua Nicolau Gomes, do calçamento. E é verdade. Tenho certeza que quando terminar as construções dos novos calçamentos, também vai chegar na rua Nicolau Gomes. Mas aí eu tenho que dar o braço a você. Realmente lá tem buracos e realmente está precisando de reparo. Mas assim como a iluminação, assim como o tratamento de esgoto, assim como a água de Guamaré está se tornando realidade, tenha certeza, Gustavo, o calçamento da rua Nicolau Gomes também vai ser realidade logo logo. Ele falou também da questão da estrada de Lagoa Seca. E aí, numa das reuniões que eu sentei com o prefeito, e eu disse: prefeito, fiz alguns requerimentos, e entre eles o requerimento da estrada que chega a Santa Maria 3. E a população tem clamado, na verdade, por essa estrada. E ele disse: vereador, agora você vai esperar, porque agora eu vou atender a vereadora Diva e vou atender Silva Araújo. Vai fazer a estrada de Lagoa Seca. E ele deu mais argumento, porque não ia fazer do Santa Maria 3, porque lá no Santa Maria 3 já chegou a construção na unidade básica de saúde, já tem uma quadra de múltiplos esportes, já chegou a reforma da escola Francisco Maciel e o calçamento vai começar em seguida. E aí Lagoa Seca ele não tinha chegado na obra e vai chegar agora, na verdade, a estrada que vai escoar também a produção, porque Guamaré precisa se preparar de forma diferente para que a gente consiga se tornar realmente uma cidade industrial, criar as condições que preparem o município para que atraia as empresas, num momento de tantas dificuldades de emprego, no momento em que a Petrobras não está praticamente admitindo ninguém, no momento em que a população de Guamaré está dependendo única e exclusivamente dos empregos da prefeitura. Então, temos que preparar Guamaré com a nova realidade, assumir o papel de cidade industrial. Muito obrigado. Eu quero honrar a Câmara da Esquina, para fazer uso da tribuna. Temos todos os requerimentos da autoria da vereadora Elisete para a autoria. Os demais projetos passo para as comissões. Só queria ressaltar e pedir o apoio de todos os seus vereadores, porque todos os projetos que chegam aqui, claro, são importantes. Mas esse projeto de resolução legislativa da minha autoria 026, queria o apoio de todos os senhores para nós discutirmos esse projeto com bastante coerência e darmos uma dedicação especial, pois Guamaré precisa da sua reforma fundiária e a nossa população precisa que suas casas tenham estrutura pública. Passo a ordem do dia. Temos três requerimentos da vereadora Elisete. Se os senhores concordarem, eu posso ler os três e votar todos os três juntos. E se os senhores não concordarem, eu leio nominal e nós vamos votando nominal. Também, se a vereadora concordar, se ela tiver alguma referência a fazer alguns dos seus requerimentos. Com a questão da palavra da vereadora Elisete. Eu gostaria que o novo presidente colocasse o 030 separadamente e os dois, tá, 32 em bloco. Pois não, vereadora. Assim será feito. Requerimento 030/2016 requer ao chefe do Executivo Municipal a realização de audiência pública referente ao sistema de abastecimento de água vigente, e em especial o que está para ser implantado. Autoria vereadora Maria Elisete Negreiros. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Elisete. A finalidade de eu ter pedido uma audiência pública em relação ao novo sistema de abastecimento de água
porque eu acredito que também vocês, novos colegas vereadores, têm recebido perguntas da população. Como é que vai ser esse sistema? Como é que vai ser operado esse sistema? Quem vai operar esse sistema? Então, a gente fica meio assim sem saber, porque nem eu mesma, como vereadora, sei, né? Então, vejo que há essa necessidade, porque nós temos aí um serviço de abastecimento que a CAERN é quem nos presta este serviço, que a CAERN é inimiga da população de Guamaré. Eu digo até assim, inimiga, porque não vem a água e ela está cobrando contas absurdas, né? Eu acredito que todos estão recebendo contas de 800, 1.000 e tanto reais, né? Então, uma instituição dessa, jamais ela pode ficar para operar esse sistema. Então, o prefeito está fazendo a parte dele, mas ainda existe uma grande dúvida da população. Como é que isso vai ser operado? Quem vai operar? Então, há necessidade de que a empresa que ganhou a licitação, juntamente até com o executivo, a empresa que foi a Aquapura Limitada, EPP, venha esclarecer, né? E juntamente com alguém do executivo também, possa esclarecer para que a população fique ciente de como vai ser esse sistema. Ainda está muito confuso e a gente precisa de esclarecimentos. Obrigada. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir sobre o projeto, eu vou fazer, aliás, o requerimento. Eu vou me solidarizar a vereadora Elisete Medeiros, porque eu acho que esse requerimento tem uma importância muito grande para todos nós, principalmente para os nossos moradores, nosso povo, que está aí esperando uma resposta sobre a questão da água, e vemos que foi licitado, já existe uma empresa vencedora. Eu acho que a senhora foi muito feliz em convocar essa audiência pública, o executivo e o pessoal da empresa para fazer a explanação aqui na Casa Legislativa. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se manifesta contrário. Aprovado por 9 votos. Temos mais 2 requerimentos, que são o 031 e o 032. Vou ler os dois e vou colocar, como a vereadora mesmo pediu, em discussão e votação dos referidos requerimentos. O requerimento número 031/2016 requer que seja inserido na ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Marlúcio Bastos Damasceno. Requer ainda que dessa moção se dê ciência à família enlutada. Autoria vereadora Maria Elisete Medeiros. Requerimento número 032/2016 requer que seja inserido na ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Maria Valdívia Marinho. Requer ainda que essa moção seja licitada a ciência à família enlutada. Autoria vereadora Maria Elisete. Continua em discussão os 2 projetos. Essa palavra. A palavra é vereadora Elisete. Com os 2 requerimentos, o 031 e o 032/2016, tratam da mesma finalidade, eu pedi para que Vossa Excelência colocasse em bloco. Há pouco mais de um mês, né, nós tivemos 2 grandes perdas na sociedade. 2 mulheres que tiveram muitos feitos
uma na educação e a outra na saúde. Então, nada mais do que justo de que esta casa encaminhar a família uma moção de pesar. Muito obrigada. Continua a minha discussão. Não havendo que queira discutir sobre os requerimentos. Coloco em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se manifesta contrário. Aprovado por os dois requerimentos por 9 votos. E peço ao relator de atos que faça o trâmite normal, como a senhora vereadora deseja. Não havendo mais nada tratado na hora do dia, passo às comunicações parlamentares. Cada vereador com seu prazo regimental de 6 minutos. A palavra da facultada. Essa palavra, senhor. Com a palavra, vereador Damião. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria apenas fazer aqui um pedido à secretária de Educação no que diz respeito ao ônibus que faz o trabalho dos meninos lá do assentamento Santa Paz. Porque a gente tinha um micro-ônibus, Machado, ele tem um menino que mora lá dentro nas casas dos terrenos, e o micro-ônibus ia pegar eles e deixar. Agora mudou do proprietário, o ônibus agora é do senhor Chico Anã, e ele está soltando os alunos lá na vila. Não está indo deixar, com isso os meninos estão perdendo aula, porque fica realmente muito distante para o menino ir a pé para o colégio. A diretora disse que eu já conversei com ela, ela disse que já tinha falado com ele, mas ele disse que não ia, que o ônibus era grande. Mas não é verdade, porque eu tinha um caminhão grande, um truque, e eu entrava e saía lá a hora que eu queria. Lá onde o menino mora. E outra reclamação que eu queria fazer é o meu secretário de transporte, com respeito ao ônibus que faz a linha abaixo do meio do amarelo. Porque também tem dia que o ônibus vem de manhã e só volta à tarde. E, pelo que eu sei, o contrato dele é 4 viagens por dia. Vai de manhã, vem de manhã, volta ao meio-dia, volta de 1 e volta de 5h30. Era esse o meu apelo que eu queria fazer. Eu queria que a secretária de Educação, junto com o Everton, que é o coordenador do transporte, falasse com o Chico Anã para ver o que ele podia fazer. E outra coisa também, senhor presidente, existe esse mesmo ônibus que ele está fazendo um percurso de Santa Paz lá para a Primavera. Não tem nenhuma necessidade. Ele vai pegar um aluno, tá? Ele vai na frente e o ônibus que vai para Santa Maria 3 do colégio vai atrás. No mesmo horário, o aluno arriscando a vida dos outros alunos, porque ele faz a manobra lá em cima do asfalto, no meio da estrada. Ali, numa despresença dele, é fatal ali uma carreta pegar um ônibus daquele e fazer uma tragédia com a vida de menino por conta de um aluno. Mas que tem um ônibus, no mesmo horário tem um ônibus que vai para Santa Maria 3. Ele vai na frente deixar um aluno lá e vai pegar de 1 hora, o mesmo horário que o ônibus de Santa Maria vai e o mesmo horário que o ônibus de Santa Maria vem. Não existe, não tem necessidade daquele ônibus fazer aquele percurso.
Era essas coisas. A minha palavra, queria que Vossa Excelência, se pudesse, encaminhasse esse meu pedido à Secretaria de Educação. Quero deixar aqui registrado, vereador, e chamar a atenção do diretor desta casa, que encaminhe a preocupação do vereador Damião à Secretaria de Educação, para que a secretária tome ciência e venha tomar as providências necessárias sobre esse problema. A palavra continua facultada. Pela ordem do vereador Júnior. Senhoras e senhores, serei sucinto, mas temos uma situação bastante constrangedora se a oposição nesse município não se posicionasse em relação ao discurso proferido pelo colega há pouco na tribuna. Digo isto porque o colega, de fato, ele está corretíssimo em parte do seu discurso. Nosso município, ele é um município privilegiado, realmente. Mas, como o colega disse, é diferente. É diferente porque a quantidade de recursos públicos disponível a nós, enquanto gestores, para administrar essa cidade, ela supera as grande maioria dos municípios do país. E é com essa quantia de dinheiro que devemos nós suprir as necessidades da sociedade, suprir aquela deficiência, os problemas estruturantes que tão bem conhecemos. E agradeço muito o senhor ter feito menção ao fato de que a oposição sempre está discutindo, propondo, cobrando, incentivando, atuando e, como bem diz o prefeito, na maioria das vezes, contribuindo para o governo com o objetivo de ver a estruturação, de ver a melhoria dos serviços públicos, de ver esse dinheiro público ser investido e que ele tenha como objetivo final o cidadão. Mas, infelizmente, eu tenho que discordar do amigo no quesito ordem cronológica. Veja bem, se formos tratar apenas das duas obras estruturantes que o colega bem registrou aqui, como o problema, a deficiência no abastecimento de água, que inclusive a nossa colega solicitou uma audiência pública para tratar do assunto solução para ele, e a estação de tratamento local, nós podemos observar que discutimos esse assunto, alocamos recursos, fazemos audiências, brigamos aqui, muitas vezes chegamos a brigar neste plenário, isso há mais de 7 anos. E somente este ano, com previsão em todos os anos, é que tomamos nota de uma posição mais segura, mais decisiva, de uma voz mais ativa do governo em relação a dizer: vou fazer, vou construir, vou entregar. Se eu estiver mentindo, por favor, me corrijam. Agora, a oposição irá continuar, pode ter certeza, colega. E tenho certeza também que aqueles que são governo, como o vereador Damião bem fez agora, também irão continuar a cobrar do governo. O foco desse meu discurso, que é a conclusão destas obras e a sua pertinente entrega à sociedade, ainda neste mandato, ainda neste ano. Porque é muito bom você passar 3 anos dizendo: vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Aí no ano você pega a bandeirinha, balança e diz: eu fiz, eu fiz, eu fiz. Parabéns, eu vou bater palmas, vou dar os parabéns, quero estar presente.
na inauguração, ainda neste meu mandato, porque, enfim, não sei se terei a oportunidade de voltar novamente, mas o que eu, enquanto oposição, e tenho certeza que os caros colegas, enquanto governo, nós não vamos permitir, é que estas e outras obras, como construção de casas, como a urbanização do Vila Maria, entre outras coisas que tanto falamos aqui, sejam utilizados neste momento como evento político, publicitário para uma campanha. Eu tratei desse assunto com um amigo terça-feira passada. Hoje me dou ao luxo, infelizmente, de tratar novamente. Mas se o governo queria ouvir uma resposta da oposição, uma resposta respeitosa, uma resposta ordeira, e no sentido de tentar aproveitar o máximo possível as forças de todos nós para implantar tudo aquilo que for possível neste município, essa resposta acabou de chegar. A oposição continuará a exigir, sim, tudo aquilo que sempre exigimos. E queremos, sim, que essas obras ainda sejam implementadas neste mandato, até o final do ano. Só isso. Palavra do levantar. A palavra do levantar. Na verdade, quem conhece a minha história política, jamais eu ia àquela tribuna ou usaria o microfone daqui a pedir paralisia da oposição, nem mesmo da situação. Nós estamos aqui incluídos no mesmo objetivo, de melhorar a vida da população do Guamaré. Vocês de um lado, nós do outro, mas não existe a rivalidade. Quanto à questão cronológica, normalmente quando a gente escolhe o prefeito, a gente escolhe o plano de governo dele. E a gente acredita naquele cidadão que a gente escolheu. E aí, até então, a gente tem que acreditar nele do primeiro dia até o último, para que ele realize. Se ele tivesse prometendo que ia fazer no próximo ano, eu até entendia. Mas ele está dizendo que vai fazer agora. Agora, licitado, trazer aqui a empresa só para mostrar como é que vai ser o sistema, para explicar o sistema. Não se preocupe, vereador, não vai ficar para o próximo ano. Vai ser feito dentro deste ano. A outra coisa que Vossa Excelência tem insistido, e aí eu tenho que discordar de você, e aí realmente a gente discorda feio, é a questão de você querer moldar o comportamento deste vereador. Moldar a forma em que eu uso a tribuna, de que eu me expresso, de que eu falo, se eu falo do meu mais político, se eu falo do meu mais diferente. Infelizmente, eu tenho esta característica e não pretendo mudar, porque ela tem dado certo. Tá bom? Muito obrigado. A palavra do levantar. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra do vereador Gustavo Júnior. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Quero inicialmente desejar boa sorte ao colega Edson, que da tribuna anunciou sua mudança de partido e discorreu sobre algumas situações que vão nortear sua postura daqui para frente, independente dos obstáculos que Vossa Excelência venha a ter que superar. Eu espero que Vossa Excelência faça isso de cabeça erguida, com muita fé em Deus e que tenha sucesso. Senhor presidente, o segundo orador, o vereador Edmundo Albuquerque, como sempre muito eloquente, mas nem sempre tão coerente, fez algumas citações que envolveram meu pronunciamento durante a última sessão. Eu gostaria de inicialmente dizer para o vereador que difícil em Guamaré não é ser oposição, não. Difícil em Guamaré é ser político. Um município que é referendado ainda no estado, e por que não dizer no Brasil todo, como um município corrupto, um município que protagoniza talvez os maiores escândalos de corrupção do país. Então é difícil nesse município ser político.
independente de ter sangue verde ou qualquer outra cor. E quando eu digo que Vossa Excelência, apesar da eloquência, faltou com a coerência, é porque o mistério, o dever de fiscalizar as verbas públicas, o dever de zelar por aquilo que realmente interessa, compete a esta casa, não compete à oposição não. Mas nem eu e nem o colega Miranda temos a covardia de arregar e não carregar nos ombros essa postura. Carregaremos sim, vereador, porque nós temos aqui a obrigação com o povo, como eu mesmo já disse. Meu partido aqui é o povo. Eu não tenho constrangimento de dizer e de aplaudir as ações do governo, diga-se de passagem, poucas, mas aqui e acolá faz alguma coisa positiva, e eu estou aqui para votar a favor e para defender. Mas da mesma forma eu estou aqui para criticar. Olha que o vereador se auto-intitula governo e vai à tribuna e discorda do meu pronunciamento quando eu digo que é um equívoco executar o orçamento investindo dinheiro na reforma de um cemitério onde a população do município clama por um novo. Ele justifica dizendo que 2 casas na frente do cemitério foram beneficiadas. Ele ratifica o que eu estou dizendo. Ele ratifica o que eu estou dizendo. Ele está querendo que se reforme um cemitério e invista dinheiro público ali em detrimento de 2 pessoas, 3, 4, 10 casas. São 12 mil habitantes que residem nesse município. Ou seja, essa realmente é a regra, é a ordem que o vereador que apoia o governo espera que seja executado no orçamento. O vereador Miranda Júnior foi muito feliz e pertinente quando chamou a atenção do colega dizendo o seguinte: ano após ano é alocado recurso para tudo aquilo que a gente considera prioritário nesse município, mas não é feito, é postergado. Aí agora, coincidência ou não, em pleno ano de campanha, tudo será resolvido. Pois sabe, vereador, que a ETE, quando ela estiver implantada, eu não faço questão dos louros, não. Eu não faço questão nenhuma que nem um blog dessa cidade, que nem um cidadão dessa cidade se lembre que foi a oposição que protagonizou esse papel aqui. Fomos nós que durante vários pronunciamentos, e muitas vezes discordamos, os colegas da situação discordando, mas fomos nós que enfrentamos. Se sair, sabe por que vai sair? Porque ele vai obedecer, o prefeito vai obedecer àquela regra, aquele provérbio que diz que água mole em pedradura, tanto bate até quem fura. São 8 anos dizendo a mesma coisa aqui dessa casa legislativa. São 8 anos. Vamos completar 8 anos cobrando prioridade na ETE, porque o povo do Vila Maria não é pouco, não. Eu disse aqui já 1000 vezes, o povo do Vila Maria merece respeito. Não é pouco para viver misturado aos próprios dejetos, não. Foi a oposição aqui que cobrou inúmeras vezes ações para resolver o problema da falta d'água. E sempre foi conduzido com enrolação. Nós estamos terminando uma gestão que os senhores poderão ostentar e dizer: o meu município administrou em 4 anos R$500 bilhão. Agora façam uma análise. Vejam se esse R$500 bilhão é compatível com as ações do governo e façam a escolha de vocês. Eu digo que eu faço das minhas palavras, mas o vereador é essa. Eu sou democrata. Escolham quem os senhores achar melhor. Agora, tenham um senso crítico. O vereador critica o vereador Miranda Júnior dizendo que ele não pode interferir no seu comportamento pessoal. E não pode. O vereador não está interferindo, não. O vereador só está querendo otimizar a função legislativa do colega de novo, que na maioria das vezes se pronuncia em benefício próprio. Agora procura aqui nessa casa um discurso meu e do vereador Miranda Júnior que não seja pautado no interesse da coletividade. Eu estou me lixando se gosta ou não de Gustavo. Eu não fui eleito para isso, não. Eu fui eleito para defender os interesses da sociedade de um modo geral. Eu defendo Baixada do Meio, onde eu moro. Eu defendo Lagoa Seca. Eu defendo todos os assentamentos como filho
fiz na última sessão aqui, eu defendo o centro do município quando critico essa execução equivocada, essa reforma equivocada do cemitério. Então eu sou um defensor do povo de Guamaré, não sou defensor do comandante apenas não. Essa palavra e somei os votos meu e da vereadora Diva, como eu falei naquela tribuna, de algumas pessoas com a mente vazia, que não tem o que fazer, não tem o que dizer, e algum pronunciamento do blog Guamaré diz que algum pronunciamento aqui, até uma postagem mentirosa, eu vou citar aqui também, que isso não me... porque Guamaré me conhece. Se você quer postar alguma coisa, se você não postar a favor de Aline Moacir e você postar contra Aline Moacir, o feitiço vira para cima do feiticeiro. Porque o povo do Guamaré conhece Aline Moacir há 45 anos. Conhece a família de Aline Moacir há 45 anos. Edinho é ficha limpa nesse município desde que entrou na vida pública. O pai dele foi político, ficha limpa nesse município. Então, não tem por que me preocupar com postagens mentirosas. Postagem que querem agradar uns e desagradar outros. Postagem que querem aparecer para uns e se esconder para outros. Quando eu somei a votação minha e da vereadora Diva, tem alguns comentários, vereadora. Até tem aqui numa postagem aqui do blog dizendo assim que há 2 vagas, a de Diva Araújo e a de Moacir, ficaram abertas. Não entendi por que essas vagas estão abertas. Porque até dia 31 de dezembro eu sou vereador neste município. A 1º de janeiro de 2017, com fé primeiramente em Deus e no povo de Guamaré, o povo vai me conceder novamente o meu mandato a voltar a esta casa, porque tem um serviço prestado neste município. Não vivo em casa de eleitor mentindo ou pregando a mentira para que tenha um voto. Quando eu somei o nosso voto, vereador, é porque se ninguém quiser a gente, nós somos candidatos nós dois. O coeficiente deve ser 1.200 ou 1.300. A gente tem que trabalhar, lutar para que a gente chegue a um coeficiente para que chegue pelo menos um. Eu tenho 3 mandatos, já tenho uma certa experiência, a senhora junto com seu esposo tem 2, 3 mandatos. Eu não tenho dificuldade nenhuma, vereador, de ser um assessor seu. E eu acho que a senhora não tem dificuldade nenhuma de ser um assessor do vereador Edinho Moacir. Sou governo, continuo dizendo que sou governo porque eu fui com o PV para aumentar a quantidade de partidos que hoje é aliado do governo. Acredito que a vereadora Diva, do mesmo jeito, hoje está no PRB, para também somar. Mas eu não posso dizer hoje, aqui nesta casa, e nem me preocupar, nem estar com a canetazinha, que nem eu vejo alguns colegas, somando quantos tem candidato, quantos chegam. Pela caneta chega os 9 aqui. Pelas contas chega os 9. Mas as contas quem está fazendo, porque quem vai dizer primeiramente é Deus e depois o povo, quem vai retornar aqui a partir de 1º de janeiro de 2017. Eu não tenho essa preocupação não. A minha preocupação, se eu tivesse essa preocupação, eu tinha me coligado ao partido que tivesse já um grupo de 10 ou 15 vereadores para que se pudesse fazer o coeficiente. Eu já passei por situação dessa, de quando ninguém acreditava, eu acreditei, como hoje acredito nesse projeto, nesse governo. E sempre com a votação expressiva neste município. É atendendo, é dando respeito, é tendo humildade. Quando errar, dizer que errei. Quando acertar, dizer que acertei. Mas
Vi aqui uma postagem, é estranho, muito estranho a vereadora Araújo ter saído do PMDB e filiar-se ao PR. Eu não sei o porquê dessa pergunta que o blog faz com a senhora. E aos 45 minutos, 44 minutos, a Dilma de Moacir deixa de se filiar, deixando para trás o PTN, porque eu não prometi nem garantir ao vereador Miranda Júnior que ia ficar no PTN. Poderia ter ficado no PTN também. Mas o senhor me fez um convite. Quem sabe faltou um convite. Deixando para trás PTN, PR e PMDB. Não deixei para trás, ninguém para trás não. Cogitei de filiar o PMDB também. Cogitei de filiar o PMDB, o partido do prefeito. Mas eu acho que fizeram de conta que não era brincadeira, eu também fizeram de conta que não. Vereador. Então, quando penso que não, sai uma matéria com um eleitor meu que hoje vota no novo vereador de novo. Parabéns, vereador, porque a política é feita assim, na democracia. Hoje o eleitor de Elisete está comigo, o meu está com o Diva, o de Diva está com o Damião, e é tudo que vai trocar de partido, hoje é troca de eleitores. E cada um fica com o que acha melhor, com o que atende os seus anseios. E esse cara, de novo, esse rapaz aqui chamado Francisco, parece que é Francisco Gereissati, o nome dele aqui, que é Bebel do Gereissati, mais conhecido como Bebel. Ele é meu amigo pessoal, amigo desde 2004, que esse cidadão era meu eleitor. E quando ele chegou e disse que ia votar no senhor, eu não tenho um voto amarrado de capricho. Eu simplesmente aceitei a decisão dele, porque nós estamos na política. Ele disse hoje que votar no senhor, mas que mereceu pode votar em mim. Tudo depende de uma conversa, do diálogo, do dia a dia. Porque eu conheço meus eleitores. Eu conheço a minha família, que é onde mais investe, o pessoal dos políticos investe, mas na hora certa votaria de Moacir. Fica à vontade. Nós vimos para ir para o papel, tem que ir atrás do voto mesmo, tem que buscar o voto. Mas, e vi a matéria, acordei com os colegas amigos, criticando um pronunciamento mentiroso colocado pelo blog do Arangues. Eu digo, um pronunciamento mentiroso, porque eu simplesmente peguei meu celular, acordei quando a matéria saiu, que eu estava doente, passei 15 dias com dengue, ainda tomo meu mole, por isso que eu não quero me inteirar tanto dessas confusões aqui e nem me envolver no momento, que vai haver momentos. E eu liguei para a Bebela. Bebela, você está sabendo da torre, velho? Aliás, minto, não, que eu estou me chateando e tal, nem abri o blog, mas abre a hora de ir no blog aí e veja aí, se é verdadeiro isso que você colocou, que você mandou postar, porque nós somos amigos. Eu tenho família, minha filha ficou muito revoltada com esse pronunciamento, com essa postagem, meus irmãos, amigos políticos. Então eu não sou essa pessoa que o blog colocou aqui quando ele disse que o rapaz jogou a toalha para votar no vereador de novo, e que estava cansado de promessa, que eu não sou um de promessa. E imediatamente ele disse: vereador, me dê uma hora que eu ligo para você, daqui uma hora. Tá certo. E ele falou com um amigo que hoje é quem redige a matéria do blog, e ele ligou para mim depois de uma hora dizendo que tinha encaminhado o pedido de resposta ao blog. E ele encaminhou para mim também o pedido de resposta, dizendo que a matéria é mentirosa. Mas eu precisava ter esse assunto e esperei até as 15 horas para que o amigo Josivan e o blog do Marinho Dias se retratasse, ou pelo menos publicasse a matéria foi colocada mentirosa. Porque o povo de Maria me conhece demais. Eu não vivo na política para ganhar, não.
aqui para elogiar o para ter rei da barriga, não. Eu faço um trabalho sério, voltado ao povo de Guamaré, voltado à minha cidade de Guamaré. Agora me deixou triste. Me deixou triste porque eu tinha, José, um olhar diferente. E para esse blog, muitas vezes, muita gente dizia que muitas matérias eram mentirosas e eu não acreditava. Mas hoje eu sou obrigado a acreditar, porque aconteceu comigo. Quando a matéria fala que o rapaz jogou a toalha para votar no vereador de novo, que o Morro do Judas precisava de mais ações, existe requerimentos, pedido, pronunciamento aqui nesta casa, não só meu vereador, mas da vereadora Lisete, Diva Araújo, Gustavo, em prol de ações para aquelas comunidades. Mas não somos nós que realizamos as ações. Nós fazemos os pedidos decididamente para que o gestor veja a situação daquele povo de Quilombo, Morro do Judas. Então, quando o blog fala isso de ele não está falando de Deus, está falando do governo. Que as ações não chegou porque o governo fez. O que eu quis dizer foi isso aí. Que o blog sabe que não é eu que tenho que fazer as ações, que fazer acontecer. Nós temos que pedir, como nós todos pedimos aqui. Essa questão da Lagoa Seca, pedir várias vezes, como o vereador pediu, vai sair, parabéns. E quero aqui parabenizar o amigo Bebel por ter essa coragem, porque ele caminhou, pedindo direito de resposta. Tanto que ele caminhou para outro blog. Hoje, acho que se o blog já lançou, se não postou, vai postar. Segundo ele, não saiu nenhum Edinho, vereador. Me desculpa, eu vou pedir para outro blog, o Guamaré News, colocar o que eu vejo de você, o que é você e quem é você em Guamaré. E aqui eu quero pedir encarecidamente que matérias mentirosas, que venham citar meu nome, eu peço, por favor, que tenha mais cautela, tenha mais respeito, porque eu tenho família, eu tenho amigos, e não será bom para nenhum dos dois lados. Quer dizer, as minhas pessoas, a minha família estavam fazendo desse rapaz uma imagem, desacreditada, uma imagem que o rapaz era um capa, era isso, era aquilo, que nada disso aconteceu porque por picuinhas, por postagens mentirosas postadas em um blog de Guamaré. Para muitas pessoas, tem uma credibilidade. A juíza já devia ter fechado esse blog. Então, é preciso, eu peço aqui encarecidamente a vocês, blogueiros, que quando lançar uma matéria, é bonito, é importante você lançar uma matéria. Tem matérias que vocês fossem atrás mesmo, eu acho que vocês ganhavam até mais de bom, se vocês postassem. Porque se eu fosse blogueiro, a senhora deixou de dizer vereador, você é blogueiro. Porque aí tem que ser um blogueiro, aquele blogueiro que tenha coragem de postar o que é certo, o que é errado, mas o que é verdadeiro. Então, muito obrigado a todos vocês, peço encarecidamente que a pessoa responsável por esse blog tenha mais responsabilidade. Muito obrigado. Eu vou falar, o senhor já usou o seu tempo das comunicações parlamentares, o seu tempo de 6 minutos, não sei se usou todo, mas como o regimento da casa não permite usar novamente, eu vou pedir que o senhor tenha essa compreensão e deixe para a próxima sessão. Porque senão nós não vamos terminar essa sessão hoje. Essa palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Lisete. Eu gostaria de parabenizar o vereador Edson Prado pela mudança do partido. A vereadora Diva Araújo também, que acharam que não deveriam mais permanecer nos partidos que estavam. Então isso é plausível. Cada um procura o que acha que é melhor. Eu, graças a Deus, eu continuo no PTB, até porque eu não tenho marido presidente de nenhum partido, como foi colocado aqui. Então, eu estou satisfeita
tempo, coisa de família. Meu pai foi quem fundou o PMDB aqui em Guamaré, então foi quem deixou o PMDB aqui em Guamaré, e é uma coisa de coração, então continuo no PMDB. E assim, foi muito boas as discussões hoje, muito acirradas, né, e eloquentes, né, e assim... Eu só queria dizer, porque nós estamos num ano eleitoreiro, né? E a gente, todo mundo quer ser o pai da criança, né? A criança está nascendo e todo mundo quer ser o pai da criança. Então, gente, o nobre colega, que eu tenho uma enorme admiração e respeito, Gustavo, colocou que a oposição tinha cobrado aqui a ETE, tinha cobrado aqui o sistema da água, né, e tudo, mas ele esqueceu de dizer que não só a oposição, como todos aqui nesta casa cobraram isso, porque é nosso dever, nós somos representantes da população. Eu faço parte da bancada do governo, porque sou PMDB, mas eu sou representante da população. E eu venho aqui sempre cobrar em benefício da população. Então, na comissão que eu trabalho, eu sempre vejo o melhor para a população. Então, eu gostaria também que ficasse registrado aqui que eu também fiz parte desta cobrança que hoje está sendo executada, né? Como todos aqui que fazem parte da bancada desta casa. Muito obrigada. A palavra continua facultada. Não havendo quem queira mais fazer uso da palavra nas convocações parlamentares, antes que eu encerrar essa sessão, eu queria só fazer aqui um breve comentário e falar sobre o discurso bem emocionado do vereador Gustavo Henrique. Eu acho que ele tem toda a legitimidade para poder fazer os seus discursos, os seus minutos ou a sua oratória da forma que ele achar que deve. Eu quero, aqui como presidente dessa casa também, pedir aos colegas vereadores que não é porque seja nesse ano de eleição, mas que ia pedir a colaboração de todos, por mais que existam reivindicações dos senhores, que sejam feitas da melhor forma e da maneira mais coerente e sensata. Houve essa discussão toda hoje aqui nesta casa, e é muito plausível que exista isso, que é para a população que está nos assistindo, veja que existe cobrança, existe debate nesta casa, e não há omissão. Agora eu queria pedir aos senhores que quando fosse usar a tribuna, os seus microfones, visse o que os senhores iam falar, porque às vezes as palavras, elas têm, além de ter poder, elas magoam. Porque é o seguinte, meu primeiro ano de mandato, estou encerrando agora em 2016, dia 31 de 2016, estou encerrando o primeiro mandato. Acredito que o vereador Gustavo esteja ainda agora no seu segundo ano de mandato. E nesse primeiro ano de mandato, eu vi aqui várias reivindicações, várias cobranças da parte da oposição e até da situação, que ninguém nunca viu isso aqui em Guamaré. Aqui quando é oposição, é oposição, quando é situação, é situação. Se defende ferrenhamente, foi o que eu vi e que cresci e fui acostumado a ver na política de Guamaré. E hoje eu vejo uma dinâmica diferente. Hoje, situação, cobra do governo, como o senhor vereador Damião cobrou, sobre o problema dos ônibus, e outros vereadores que já cobraram. E isso não é nada indiferente como se fosse da oposição, porque a oposição é o papel que ela tem que fazer. Agora foram feitas várias reivindicações aqui, nesse meu mandato, como vereador, e hoje como presidente dessa Câmara, do vereador Gustavo, em questão de iluminação pública foi resolvido, pavimentação foi resolvido, e outras N's. Agora eu quero só salientar e deixar claro ao vereador que eu não fui eleito para ser covarde. Meu pai me ensinou a ser uma pessoa correta com minhas coisas. Isso os demais vereadores.
ouviram e não se pronunciaram, porque eu acho que o foco da discussão hoje aqui era outra. Eu sou filho de Raimundo Holanda da Fonseca, pescador, tenho um irmão prefeito. Esse irmão prefeito que tem, ele, na eleição passada de 2012, foi para o pleito, não tinha mandato, saiu, ganhou pelo voto popular, se elegeu e hoje está enfrentando os problemas de Guamaré sem covardia. Porque não me digam, senhores, que esses problemas de água é de hoje, é de ontem, anteontem. Não me digam que esse problema da ETE é de hoje, da mesma forma digo, é de anteontem. Mas o prefeito não está fazendo isso aí, bandeira política, ele não precisou de ETE e nem de água para poder se eleger em 2012. Ele se elegeu por voto popular, com as suas ideologias e com o seu compromisso e com a sua fé. Ele tinha, primeiro, Deus, e segundo, no povo de Guamaré, que conhecia o trabalho dele aqui como vereador. Não era só um simples candidato, como vereador. Então eu quero pedir aos senhores que, quando forem fazer seus pronunciamentos, vamos nos colocar no lugar dos outros e vamos nos colocar da forma coerente nas cobranças. Porque hoje, nesse dia, nessa tarde de hoje, foi muito boa, muito proveitosa a sessão. Mas eu só quero repetir que eu não fui eleito para ser covarde. Eu sou vereador até quando o povo entender que eu seja. Quando o povo não entender mais que eu, Simonio, não mereço o voto, não voto. Eleja outra pessoa. Agora, eu não fui eleito para ser covarde. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a presença da imprensa, acertando, errando, criticando, elogiando. Eu quero agradecer a presença principalmente de vocês que estão aqui presentes nessa tarde, que é muito gratificante. Isso dá uma força enorme para se poder usar esse microfone, para poder falar para vocês. Eu quero agradecer a presença da guarda, que sempre está aqui, presidente do sindicato, que sempre acompanha essas sessões, e dizer a vocês que não deixem de vir para a Câmara. Venham para a Câmara, olhem o trabalho de cada um, para que, quando for em outubro, vocês votem, mas votem coerente, e votem em quem está demonstrando que tem coragem de enfrentar os problemas. Meu muito obrigado, boa tarde, até a próxima sessão no dia 29 de 3.